terceiro vídeo que estamos abordando toda esse mundo imundo que está inundando as nossas casas, a nossa família, os nossos filhos. Qual é a nossa posição? No vídeo anterior eu contextualizei no texto de Mateus 24 com João 14, que fala da casa do Pai, que Jesus tem muitas moradas na casa do Pai, que Ele viria para nos buscar. E quando pediram os sinais, Jesus começou a dar alguns sinais que eu vi no vídeo anterior com você. Eu quero ir para outro texto agora, para a gente entender que tudo o que está acontecendo, de novo, a palavra de Deus já prediz. Ela já nos anuncia, para que nós tomemos posição. Lucas capítulo 17. Pega na sua Bíblia ou anota aí, vai ler depois, mas não deixa de ler, tá? Confira se é verdade o que eu estou lendo. Lucas 17, no versículo 26 até o 30, dá para seguir, mas eu não vou seguir, tá? Que contextualiza de novo a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, para buscar a noiva amada de Jesus, que já abordamos em outros vídeos também, entende? Que é formada pelos casais, tá? Agora, olha só o que Jesus diz sobre essa volta de Jesus, esses últimos dias que nós vivemos. Assim, versículo 26 de Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Esses dias da vinda do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, olha só, casando-se, dando-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Uau! Olha só que clareza de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, você pode ver com mais detalhe isso lá em Gênesis capítulo 6. Está bem claro, você vê que identifica bem quando diz no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o homem e diz que meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o coração do homem é voltado para o mal e tão somente para o mal. E Deus disse, então vou destruir a terra, o homem, tudo que há na terra, por causa da maldade do homem. Olha o que nós lemos no vídeo anterior, Mateus 24. Pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será até o fim, que é o tempo que nós vivemos, será salvo. E aqui Jesus diz, então, onde que esse amor tem afetado? Porque como foi nos dias de Noé, assim será na vinda dos filhos do homem, pois o povo vivia comendo e bebendo, olha só, casando-se e dando-se em casamento, troca de marido, troca de mulher, se une sem casamento, vive como um casamento, sem aliança. Já vai falar mais na frente, homem com homem, mulher com mulher, depois nós vamos ver em outros textos. Mas aqui ainda vamos colocar no padrão bíblico ainda, um homem e uma mulher sem aliança, trocam de par, trocam de parceiro, dizem que vivem como casado, vivem juntos sem aliança com Deus e nem entre si, diante de Deus, casando-se e dando-se casamento. 30, 40 anos atrás, até no mundo ímpio, no mundo sem Deus, que inclusive eu vivia, há 43 anos, comecei a ler a Bíblia, Deus transformou minha vida, mas antes desse tempo vivia no mundo ímpio, na sociedade ímpia, até nessa sociedade ímpia, na minha, vocês já estão gostando do meu canarinho aí? Coisa linda, né? Glória a Deus. Olha só, tudo para alegrar a tua vida, todo ser que respira, louva, Senhor. Estava falando, me criei em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, e quando um casal se separava, até na sociedade ímpia era uma vergonha. Como é que a igreja hoje está aceitando isso como um padrão normal? Não deu certo, Deus quer que você seja feliz. Meu Deus, onde é que está o evangelho da cruz? Onde é que está o 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? E Jesus está dizendo aqui, como foi no tempo de Noé, a maldade humana, casam-se e dão-se casamento. Até aquele dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha agora no versículo seguinte. Olha só a precisão de Jesus desse momento que nós vivemos da apologia à homossexualidade,
como padrão normal das pessoas, e agora ao ataque dizer que crianças não têm identidade sexual, não têm sexo. Meu Deus! Olha só o que Jesus diz agora na sequência, ainda falando do final dos tempos. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Olha como nós estamos vivendo hoje. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu ao todo. Quer saber o que está falando aqui, sodomia ou Sodoma? Vai ler lá em Gênesis 19. A homossexualidade. Quando Ló recebeu os 3 anjos em forma humana, lindos, os homens, diz lá, os mais velhos, os anciãos e os jovens homens querendo entrar na casa deles para ter relação sexual, homossexual com os anjos. E Ló até ofereceu as 3 filhas virgens dele. E eles não queriam os homens não queriam as filhas virgens, queriam os homens. Parece que a Bíblia tem razão. Parece que Jesus está precisando do momento que nós estamos vivendo. Como foi nos dias de Ló. O povo via comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, de novo, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha o versículo 30 agora. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aleluia! Por um lado dói, corta o coração da gente ver cada vez mais casamentos cristãos se desfazendo, os pais cada vez mais envolvidos no Deus mamão, no Deus dinheiro como Senhor da sua vida. Porque o único que Jesus chama de Senhor é Mamon, é o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza. Está lá em Mateus 6, você pode ver, todo o capítulo 6, principalmente do versículos 13 em diante por ali. Jesus deixa bem claro esse Deus Mamon, entregando seus filhos ao ensino secular, ao ensino de ímpios, ao ensino de sociopatas, socialistas, que foram pré-formatados anti-Deus, anti-família, anti-tudo, e hoje abertamente defendendo a homossexualidade até nas crianças. Meu Deus, estamos vivendo os últimos dias. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. De que lado você está? Eu tenho que fazer essa pergunta. Não tem meio termo. Apocalipse 3, versículos 14 em diante. Olha só. A última igreja, a igreja de Laodiceia, não é quente nem frio. Por seres mono, vomitar-te-ei da minha boca. Diz que tu és rico e abastado, de nada tem falta. E Jesus diz que tu és miserável, pobre, cego e nu. O que adianta você estar conquistando tantas riquezas, perdendo o seu casamento, como diz aqui? Se envolvendo em tanta maldade, até que o dinheiro compra TV com multicanais, 100, 140, 150, 200. Para que isso? Internet de todos os lados, infernet. Meu Deus, para que tudo isso? Não estou radicalizando porque eu uso internet, tenho TV, mas se tu pudesse ver aqui, eu só tenho uma antena interna com 4 canais aqui em casa. Já não tenho tanto tempo, já falta tempo para Deus, já falta tempo para dedicar aos outros. Eu não quero me envolver cada vez mais com programas de televisão, ainda que possam ser alguns bons. Tem que remir o tempo porque os dias são maus. De que lado você está? Hein? Dos que estão casando-se, dando-se em casamento e foram destruídos como no tempo de Noé? Do lado dos de Sodoma, aceitam como normal a homossexualidade, o casamento homossexual, a apologia do sexo, em nome de Jesus. Não. Amamos essas pessoas sim, mas não o pecado. Amamos sim. Buscamos, eu já trouxe para dentro da minha casa, dou testemunho de homossexuais, até homens com seio, com cabelos coloridos de todos os jeitos. Trouxe, graças a Deus, foram resgatados. É isso, é amor de Deus. Não estamos falando homofobia, não. Estamos falando daquilo que é anti-Deus, anti-família, ante a sua vida, a sua eternidade, e que está parecendo tudo como normal. Em nome de Jesus, não é normal.
E eu quero finalizar essa base bíblica para entendimento desse tempo que nós vivemos, em Romanos capítulo 1. Vou ler bem ligeirinho, só para contextualizar. Quando fala aqui, tá? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Não vou nem entrar aqui. Idolatrando quadrúpedes. Qual é o maior mercado hoje em crescimento? Mercado pet. Como é que a sua vida? Você idolatra seu animal pet? Você investe muito dinheiro nele? Carinho e afeto? Cuidado, está incluído aqui, tá? Se tu quer ler e confirmar, leia lá Romanos capítulo 1, desde o versículo 18 em diante, tá? Mas eu estou no versículo 23, vou para o 24 agora. Fecho aspas. Cuidado com a idolatria ao pet, que também entrou como normal, fazer parte de uma família. Não, família é homem, mulher e seus filhos, a imagem de Deus, não de animais. Ouviu? Não de animais, não idolatre. Cuide sim, mas não idolatre. Acabamos de vir da África agora, minha esposa e eu, vendo a necessidade daquele povo, o quanto 50 reais, 100 reais pode fazer diferença na vida de uma criança, de um povo, e se gasta isso com um animal por idolatria. Fecho aspas. Agora diz, versículo 24, por isso, por causa dessa idolatria ao homem, a quadrúpedes, a répteis, por isso Deus os entregou à impureza moral, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Olha só, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que clareza, como tudo está ligado com Mateus 24, Lucas 17. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha, amaram, adoraram, serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Quanto tempo tu tem para televisão? Quanto tempo tu tem para as multimídias? Quanto tempo você tem para os WhatsApp e para as redes sociais? Quanto tempo você tem para o teu Criador? Para o seu pai, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido? Trocaram tudo. E então vem a sentença. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Olha aqui, é Bíblia, não é homofobia, não. É Bíblia. E não é a Bíblia que criaram também recentemente, a Bíblia dos homossexuais, que tiraram esses textos tão claros. Não. Está dizendo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, homem com homem. Olha aqui, ó. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Qual é isso? Entendo, castigo merecido pela perversão sexual, o homossexualismo, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, amaram mais a criatura do que o Criador. Olha só, Deus os entregou às paixões. Então, por um lado, é a ira de Deus se manifestando, mas por outro lado, qual é a minha posição e a sua posição em relação a isso? Você aceita como normal? Você expõe os seus filhos a essas coisas? Você se expõe a essas coisas? Em que lado você está? Que lado? Do lado da palavra de Deus, que até aclara essas coisas? Ou do lado do padrão que estão implantando como normal? Em nome de Jesus não vai ser assim com a sua vida. Em nome de Jesus, você e sua casa vão servir ao Senhor, vão botar um basta em tudo isso.
e vão tomar posição. No próximo vídeo eu quero falar sobre isso. Vamos tomar algumas posições práticas. Eu quero colocar alguns referenciais que tem no YouTube, tudo, para você ir lá pesquisar. Você pode defender sim a sua família legalmente. Se você tem exercesse alguma autoridade ou numa escola, ou numa Câmara de Vereadores, ou Câmara de Deputados, ou onde for, a lei brasileira protege a família. Ainda que tenha toda essa corrupção aí, mas protege a família. E eu quero dar argumentos, sites, onde você pode encontrar mais recursos. Nós vamos colocar também no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Facebook, tá aí, vamos colocar aí o nosso Facebook pessoal, Gilvani.Zimmermann.3, tá? O nosso Facebook do Ministério M Família Real. Vai lá, nós estamos postando continuamente, inclusive para fazer votação contra essas coisas, que é uma forma prática também da gente se posicionar pela lei. Fazer voz ativa, como dizia Martin Luther King, entende? A preocupação nossa não deve ser com as vozes altas do mal, é o silêncio das vozes dos bons. Essa é a maior desespero.